Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta quarta-feira, quando nós estamos aqui gravando esta live, e os irmãos estarão assistindo à noite, e assim nós, através deste meio que o Senhor nos proporciona de gravações, não é o ideal, irmãos. Sabemos que o melhor seria realmente os irmãos aqui termos a confraternização, a comunhão, o aquecimento, principalmente nesses dias agora que estão mais frios. Seria bom nós podermos ter o aquecimento dos irmãos, o aquecimento de cada um de vocês, mas infelizmente ainda não podemos, e entendendo essa situação nós continuaremos a nos comunicar através de vídeos, nos comunicar através do telefone, e, na medida do possível, vendo um ou outro irmão. Meus queridos, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesta noite sobre a questão do alimento. Estamos vivendo um tempo difícil onde as pessoas estão já tendo falta dos alimentos básicos, arroz, feijão, essas coisas que são necessárias ao nosso corpo humano. É bem verdade que até eu fiz uma pequena pesquisa rapidinho para vocês entenderem o alimento, pão e água, o sono e o oxigênio são elementos necessários para a subsistência humana. Veja bem, queridos irmãos, pão e água, quando eu falo pão e água, vocês entendem que é o arroz, é o feijão, é a mistura, é tudo aquilo que nós consumimos durante a semana de alimentação. O sono, muitas vezes as pessoas não se preocupam, não deveriam, ou deveriam muito se preocupar em relação ao sono. Há um estudo que diz que o mínimo de sono que nós devemos ter por dia, por noite, seria 8 horas. Ou seja, nós temos 24 horas, um terço da nossa vida deve ser o sono. E, infelizmente, sabemos que muitos não estão trabalhando nessa questão de pelo menos 8 horas. Eu tenho dormido uma média de 6 horas por noite. Sei que isso faz falta. E o sono é importante, é um alimento para as nossas vidas. O oxigênio. O oxigênio não preciso nem falar nada, porque nós sabemos que o oxigênio ele é de fundamental importância. Então veja bem, irmãos, há um estudo que diz que a pessoa pode ficar até 60 dias, de 30 a 60 dias sem alimento. Achei meio estranha essa média aí, porque um dia, 2 dias que a gente fica sem alimento já passa dificuldade. Agora, 60 dias é interessante. Jesus ficou 40 dias no deserto sem o alimento. O sono, até 11 dias. Vocês percebem quando nós ficamos aí 2, 3 dias sem dormir, como a gente fica mal? Irritado, nervoso. Então, imagina, até 11 dias a pessoa fica sem dormir. Depois disso, vem realmente a morte. A água é de extrema importância também. De 3 a 7 dias a pessoa pode ficar sem beber. E o oxigênio. O oxigênio de 4 a 5 minutos. A pessoa consegue ficar de 4 a 5 minutos, depois aí vem a óbito. Agora, irmãos, nós sabemos e temos certeza de que todos esses alimentos que nós temos, o alimento físico, o arroz, feijão, o pão, a água, o sono, o oxigênio, é Deus que nos supre de todos esses alimentos. É Deus quem nos dá o sono. É Deus quem nos dá o oxigênio. Eu gostaria de ler um versículo aqui em João 6, João capítulo 6, versículo 27. Um outro alimento em que as pessoas deveriam se preocupar mais ou deveriam buscar mais, inclusive nós cristãos, vou falar hoje mais para nós cristãos, e as pessoas não têm demonstrado tanto interesse. O Senhor Jesus Cristo aqui em João 6, 27, ele diz o seguinte: trabalhai
não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Como eu disse aqui, nós vemos que esses alimentos necessários à nossa subsistência é Deus quem nos dá. E sem um destes alimentos, a raça humana não existiria. E nós estamos vendo com tristeza, irmãos, a África. A África já por muito tempo tem passado por esse problema de falta de alimento e muitos milhares de africanos e de outros povos. Sabemos agora na Venezuela também há uma mortandade de crianças, de velhos pela falta de alimento e também das pessoas adultas. E é triste sabermos que há países que ainda existe a falta de alimento. Mas onde eu quero chegar, pensando na questão da subsistência com alimentos físicos, em relação a esse alimento que o Senhor Jesus diz, trabalhai não, ou seja, diz, não trabalhai pela comida que perece. Ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar, Jesus não está dizendo que nós devemos ficar em casa e de que as coisas vão cair do céu. Não, não vão cair do céu. O que Jesus quer enfatizar aqui, e falando ao seu povo, falando aos judeus e falando a todos nós, é de que nós nos preocupamos muito com a alimentação. Quando nós falamos aqui de pão e água, e lembrando da alimentação do judeu, que era especificamente pão, vinho, azeite, queijo e um outro hortaliça. E hoje, quando nós olhamos a nossa alimentação comparada com esses alimentos aqui, não podemos esquecer, irmãos, da alimentação do hebreu, do judeu, também consistia de peixe. Hoje nós temos uma variedade, nós temos carne bovina, carne suína, nós temos a carne de frango, lanches, variedades de lanches, Coca-Cola, tem alguns que não ficam sem a Coca-Cola, e refrigerantes e outros mais alimentos, que é uma variedade. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe com esses alimentos. Trabalhai pela comida que subsiste. E Deus nos dá a graça quando nós trabalhamos e quando nós fazemos a nossa parte, nós vamos com certeza ter condições de comprar tudo aquilo que precisamos. E é normal, é natural o homem lutar, trabalhar e se dedicar à subsistência, prover a subsistência dos seus. Porém, deveria, meus queridos irmãos, a começar por nós, trabalhar pela comida que permanece. Trabalhar pela comida que permanece. E o tema desta mensagem, dessa breve meditação da noite, não só de pão. Não só de pão. Leva-nos a refletir sobre a espiritualidade, que não é somente pão, água, sono, oxigênio que devemos trabalhar, mas principalmente, meus amados irmãos, nós temos a alegria da salvação. Algo que nós temos por Cristo Jesus, a salvação, é primordial para que tenhamos o passaporte para os céus. Sabemos que fomos salvos pelas novas do Evangelho. Sabemos que em Cristo e por Cristo fomos resgatados da nossa vil maneira de viver. Sabemos que deixamos de ser filhos das trevas e agora nos tornamos filhos da luz, pelo amor e a graça do nosso Pai Celestial, que com que muito nos amou, deu o seu Filho Jesus Cristo por nós. A salvação é um ato realizado pelo Senhor Jesus Cristo.
Porém, irmãos, nós, salvos, precisamos nos alimentar do pão diário. É interessante que se nós precisamos de todos os dias nos alimentar de pão, de água, de sono, de oxigênio, e nós vimos ali aquela escala que não podemos ficar muitos dias sem estes alimentos. Como é possível, muitas vezes, um cristão, como é possível um irmão não se alimentar diariamente do alimento espiritual? A leitura da Bíblia, a oração e a nossa adoração ao Deus que nós queremos. Por isso, queridos irmãos, eu particularmente sinto muito a falta dos cultos, né? Nós criamos, digamos, uma rotina de quarta-feira estar aqui à noite na reunião de oração, criamos aquela rotina de todos os domingos de manhã, vira a escola bíblica dominical, criamos aquela rotina de domingo à noite, os cultos da noite. E como no trabalho, nós vemos aí que todos precisam trabalhar, e no trabalho você tem hora, você não pode chegar atrasado, você não pode chegar meia hora depois, você não pode. Também nos nossos cultos, eu estou falando no sentido presencial, nós também temos que manter o horário, para que todos possam ter um direcionamento correto. E se nós sentimos falta, e olha, veja bem, irmãos, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias da semana, e temos apenas quarta e domingo. Como eu estou sentindo falta da reunião dos jovens, quando os jovens estavam aqui presentes, fazendo as suas gincanas, fazendo os seus cultos de jovens. É fundamental, é importante para que os jovens comecem a ter desejo e interesse pelos cultos de quarta-feira, pelos cultos de domingo. Sabemos que muitos estudam e pelo fato do estudo não podem vir na semana, mas a alimentação, ela não é só também nos cultos presenciais. A nossa alimentação, ela provém do momento que nós acordamos. E quando acordamos, você, ouvindo o canto dos pássaros, ou ouvindo a sua mãe te chamar, você para e você pensa: obrigado, Deus, porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor Deus, porque eu acordei, o Senhor me deu uma noite de sono. E ao sentar à mesa para tomar o café, e você olhar o pão, olhar o café, o leite, o Nescau, o que for que você toma, e dizer: obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho alimento na mesa, um alimento físico. E, irmãos, criar um sentimento nos nossos corações e estarmos sendo gratos por todas as coisas que estão sendo colocadas. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Quando você estiver vestindo as suas roupas, obrigado, Senhor Deus, por esta camisa, pela blusa. Obrigado, Senhor Deus, pela calça. Obrigado, Senhor Deus, pelo sapato. E fazer com que a nossa alimentação espiritual fique intrínseca juntamente com a alimentação física. Agradecer a Deus por todas as coisas. Aqui não é muito comum, mas em São Paulo, alguns irmãos moravam na Zona Leste e iam trabalhar na Zona Sul, totalmente oposto. E eram 2 horas e meia de viagem em trem e ônibus. Saíam às 5 horas de suas casas para chegar às 7, 7 e meia no trabalho. E o retorno a mesma coisa. Praticamente 5 horas, 6 horas dentro dos ônibus e dos trens para ir e voltar. E muitos davam testemunho de que aquele período era um período deles estarem buscando aprender do Senhor, lendo a Bíblia, orando e algo assim. E nós também, irmãos, nós temos aqui no interior essa facilidade de transporte,
podemos pegar uma bicicleta e ir de um lado de outro. Eu já não estou mais em condições de bicicleta, mas pega o carro e vai rapidinho, 5 minutos, nós estamos do outro lado da cidade. E nesse período nós temos buscado a alimentação espiritual. Agradecer a Deus, por exemplo, agora estou gravando aqui e os pardais estão fazendo uma serenata e cantando. Bem que nós não gostamos muito do canto do pardal, mas o pardal adora o Senhor. O pardal, através dos seus piados, ele está adorando o Senhor. Mas há outros pássaros, tantos pássaros que cantam bonito, e quando nós acordamos de manhã, podemos escutar eles já cantando e adorando o Senhor. E, irmãos, quando nós estamos vendo aqui que a nossa adoração e a nossa devocional de estarmos em oração é para nos mantermos espiritualmente sadios. Como é para nós mantermos a boa saúde através dos alimentos? Dormir, comermos, o oxigênio para respirarmos. Então nós devemos também fazer com que a nossa vida aos poucos vai aumentando. Se você não tem o costume de estar em adoração, falo com muitas irmãs e elas dizem que enquanto estão ali lavando a louça, elas estão cantando um cântico, estão meditando no Senhor. Isso é bom. E nós também podemos ter essa condição de ouvir um hino, um cântico, e assim mantermos a comunhão diária com o Senhor. Eu gostaria de encerrar esta breve palavra deixando uma pergunta para vocês. Como você tem cuidado da sua vida física? Você tem se alimentado, você tem dormido e você tem respirado? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem se preocupado em manter a sua vida espiritual regrada? Essa é uma pergunta para você, é uma pergunta para mim, para que nós possamos pensar, analisar e colocar diante de nossas vidas para que cada vez mais possamos crescer espiritualmente. Deus abençoe os amados irmãos. Amém?